Olá pessoal, tudo bem? Mais um Falando Asneira com o seu amigo Clint, o burro, trazendo mais sabedoria e curiosidade para vocês. Hoje senta que lá vem história, literalmente história pessoal. Pessoal das antigas que assistia Rá-Tim-Bum na TV Cultura sabe do que eu tô falando, né? Era um programinha mais ou menos igual o BBB de hoje em dia, tá? Hashtag contém sarcasmo. No vídeo de hoje vamos falar do Dia da Vitória e um pouquinho da história da Segunda Guerra Mundial. Mas o que é o Dia da Vitória, Clint? O Dia da Vitória, em 9 de maio, marca a derrota da Alemanha nazista para a União Soviética na Segunda Guerra Mundial, também conhecido como Segunda Grande Guerra Patriótica para os soviéticos e, atualmente, os russos, né? A primeira foi contra Napoleão Bonaparte, a primeira Grande Guerra Patriótica, né? Foi celebrado esse Dia da Vitória pela primeira vez nas 15 repúblicas da ex-União Soviética, após a assinatura do documento de rendição, no final da noite de 8 de maio de 1945. Já era 9 de maio em Moscou. Em 1945, o exército nazista, encurralado em Berlim, depois do suicídio do seu líder Bigodinho, em 30 de abril, no Führerbunker, assinou a sua rendição incondicional às tropas do Exército Vermelho da União Soviética, o que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial no continente europeu. Digo continente europeu porque no Pacífico o Japão resistiu até 15 de agosto de 1945. O governo soviético anunciou a vitória em 9 de maio, após a cerimônia de assinatura, como já dito, da rendição alemã, pelo então marechal alemão Wilhelm Keitel, juntamente com o comandante do Exército Vermelho, Georgy Zhukov. Então, nesse dia, 9 de maio, está se celebrando 77 anos da vitória contra o nazifascismo. Falando um pouquinho da história da Segunda Guerra Mundial para vocês, um pouquinho de curiosidade, pessoas. Foi o conflito mais sangrento da história. Se iniciou em 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, e terminou em 15 de agosto de 1945, quando o Japão, conforme eu já falei, assina sua rendição no navio de guerra USS Missouri em 2 de setembro de 1945, colocando o fim na Guerra Mundial, tanto na Europa quanto no Pacífico. Como resultado, tivemos 45 milhões de pessoas mortas, entre eles 27 milhões de soviéticos e 6 milhões de judeus. Morreu bastante soviético. Judeus, então, nem se fala, O mais triste foi a maneira como as pessoas eram mortas, os judeus, Quase uma maneira em escala industrial nos campos de concentração, Uma coisa nojenta, terrível, Não tem nem palavras para descrever isso, Bom, outras curiosidades de hoje, pessoas. Afinal, quem venceu a guerra e derrotou os nazistas? Temos 2 vencedores da guerra, pessoal. Em duas perspectivas diferentes, Primeiro, vencedor econômico, Estados Unidos, lógico, que só ficou mais rico, e ajudou a reconstruir toda a Europa Ocidental. Mas, do ponto de vista militar, os Estados Unidos falam que foram eles, Tudo bravata, Eles ajudaram lá no Pacífico, Praticamente eram eles lutando contra o Japão, mas na Europa, militarmente, quem ganhou a guerra foi o Exército Vermelho, Depois da Batalha de Stalingrado e Kursk, o exército nazista já não tinha a mínima chance de vitória, Já tinha perdido grande parte, de seus aviões, tanques, peças de artilharias, E quem fincou a bandeira no Reichstag, que era o parlamento do Terceiro Reich, que agora chama-se Bundestag, foram os soviéticos, não foram ingleses, franceses e muito menos americanos, Em 27 de janeiro de 1945, foi o Exército Vermelho que libertou Auschwitz, o maior e mais terrível dos campos de extermínio dos nazistas, Os Estados Unidos só entraram na Europa porque tinham medo da União Soviética continuar avançando e dominar a Europa continental inteira, e tudo virasse um grande bloco socialista, Mas sejamos justos, pessoal, o exército britânico também foi importante. Na verdade, a sua força aérea, a Royal Air Force, RAF, A RAF, apesar de sua superioridade numérica dos nazistas, que tinham mais aviões, eles tinham uma arma secreta, o radar. E não é esse radar da CIT aí, caça-níquel do povo brasileiro que fica te multando, não. É o radar que detecta objetos mesmo, no caso, aviões. A batalha nos céus da Inglaterra custou a Luftwaffe, que era a força aérea
nazista 873 caças e 1.014 bombardeiros, né? Os aviões que lançavam bombas. Naquela época não tinham mísseis, né? O avião tinha que sobrevoar e soltar a bomba onde eles pretendiam atacar, né? Não tinha míssil que saia daqui e ia até ali, né? Bom, a Royal Air Force, por sua vez, perdeu 1.023 caças, né? E como Sir Winston Churchill definiu esse momento, abre aspas, isso não é o fim, isso não é nem o começo do fim, mas talvez seja o fim do começo, né? Quem nunca leu as memórias de Segunda Guerra de Sir Winston Churchill, eu recomendo, é sensacional, né? Pessoas, naquela época existiam verdadeiros líderes, né? Sir Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, Douglas MacArthur, né? Que isso, Clint? Hoje temos ótimos líderes, né? Esses tal globalistas aí. Lacron, Trudeau, Bidezão, né? Cumprimentando nada, né? Mas e a França, hein? A França foi importantíssima. Se não fosse eles, De Gaulle fugiu para a Inglaterra. Grande parte da França foi ocupada pelos nazistas, né? A outra parte, né, que não foi ocupada pelos nazistas, ficou, né, mais a região ali do sul, né, da França, foi chamada de França de Vichy, liderada pelo Marechal Philippe Pétain, que fez um acordo com os nazistas e ficou com um pedaço do seu território, né? Era um estado lacaio dos nazistas, né? Ajudou pra cacete de agulha, hein, pessoas? Inclusive, Joseph Stalin era contra a participação da França na divisão dos espólios da guerra, porque durante a ocupação nazista, os franceses não destruíram seus equipamentos militares. Deixaram lá, os nazistas pegaram e utilizaram para sua posterior invasão da União Soviética, né? Mas, brincadeiras à parte, pessoas, a resistência francesa teve o seu papel de relevância na Segunda Guerra, né? Outra curiosidade, vocês sabiam que o Bigodinho fez os franceses assinarem a rendição no mesmo vagão de trem que os alemães assinaram a rendição da Primeira Guerra Mundial? Pessoas, nunca é bom humilhar seus inimigos, né? Cuidado. Eles podem ressurgir das cinzas e se vingar de vocês, né? E para vocês, quem ganhou a guerra, pessoas? Bom, agora vocês já sabem, porque na Rússia, né, uma dessas ex-15 repúblicas soviéticas, anualmente se celebra, né, a memória dos mortos em combate, né, com esse grande desfile militar na Praça Vermelha. Bom, espero que vocês tenham gostado, né, pessoas? Esse um pouquinho de história para vocês. Não se esqueçam de dar o like, se inscrever, não paga nada. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!